Prestem atenção neste vídeo do pastor André Henriques, que eu traduzi e dublei, para vocês verem as restrições que estão chegando no mundo por causa do petróleo. Na Jamaica, a coisa está ficando feia. E também sobre o tiroteio no jantar, onde Trump fez para mais de 2.600 convidados. Irmãos, vejam, eu quero que vocês vejam como tudo foi forjado. Tudo foi forjado para uma agenda, a agenda da marca da besta, da lei dominical nacional. Também, irmãos, eu quero falar sobre o último vídeo do pastor Conrad Wine, que foi por dublagem de inteligência artificial. Eu não vou mais postar vídeos de inteligência artificial, pois fica muito ruim. Na verdade, eu deveria ter traduzido e dublado ele, porque ficaria muito melhor. A mensagem é muito poderosa. Então, os próximos vídeos serão traduzidos e dublados por mim. Então, irmãos, vejam este vídeo. O pastor André Henriques é um homem de Deus. Somente o Espírito Santo para poder mostrar as falsidades de Satanás para nós, para as outras pessoas. O pastor André Henriques é muito usado por Deus. Então, irmãos, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deem seu like, ativem o sininho, ajudem nosso ministério e fiquem com o vídeo. Vejam este vídeo. Agora eu vou falar sobre o que estão discutindo lá na Jamaica, também sobre as próximas restrições com foco na conservação de gasolina. Vejam o que estão dizendo aqui, certo? Atenção! O governo também está considerando introduzir restrições semelhantes aos da pandemia da Covid-19 para incentivar as pessoas a economizar combustível. Isso ocorre no momento em que o governo revela que os desafios globais relacionados ao petróleo atingiram níveis críticos. Essa declaração também foi feita na coletiva de imprensa após a reunião do gabinete na quarta-feira. O governo terá que analisar políticas para limitar a circulação de pessoas, especialmente no que diz respeito aos transportes. Não sei, ministro Dixon, não sei se voltaremos ou não a um modelo híbrido de trabalho em casa, mas algo precisa acontecer. Imaginem só se eles implementarem, colocarem em prática as mesmas políticas restritivas tirânicas, draconianas na Jamaica e em outros lugares, declarando que precisamos restringir suas viagens. Sim, reimplementando as políticas da pandemia da pestilência 19, porque queremos preservar e conservar combustível. Amados, como se costuma dizer, nunca deixe uma boa crise passar em branco. E é por isso que Deus está nos dizendo que é hora de implementar as 5 chaves da sobrevivência. Vídeo 2 sobre isso. Trabalhar em casa, mas alguma coisa precisa acontecer, porque o nível de tráfego que estou vendo na estrada não me mostra que alguém se dê conta de que há uma guerra e o preço do combustível e do petróleo continua subindo cada vez mais. Bem, deixem-me dizer isso, meus amigos. Nossos olhos estão fixos no que vai acontecer. Será que eles realmente vão implementar o que estão propondo na Jamaica? E não apenas na Jamaica, outros países e continentes também estão propondo as mesmas políticas tirânicas. Em todas as crises, eles estão dispostos a restringir suas liberdades religiosas e civis. Estes são os sinais dos últimos dias, os presságios de que a marca da besta está às portas. Você não poderá comprar nem vender, você não poderá viajar. Com isso em mente, gostaria de acrescentar o seguinte, pois também é importante, pensem nisso, nos outros países que estão propagando a mesma retórica diabólica. Isso pode facilmente se tornar uma pandemia 2.0. Eu estou preparado para isso. Vocês estão preparados para isso? O que aprendemos desde a última vez? Estou mais bem preparado agora do que em 2020, 11 de março. Vocês estão mais bem preparados agora do que estavam em 11 de março de 2020.
Bem, meus amigos, não sejamos pegos dormindo, pois fomos avisados, ok? Antes de prosseguir e abordar os tiroteios que surgiram no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Agora, Trump diz que o jantar dos correspondentes da Casa Branca, aquele tiroteio, foi uma questão religiosa. Foi exatamente isso que ele disse depois de tudo o que aconteceu. Deem uma olhada, vejam. Durante a noite, o jantar dos correspondentes da Casa Branca se tornou um caos, momentos depois de ter começado. Agentes da lei invadindo o palco, um agente se jogando na frente do presidente Trump. Eram um pouco mais de 8h30 da noite, poucos instantes após a execução do hino nacional no evento atual. O artista que se apresentou naquela noite deve sua performance ao mentalista visto conversando com o presidente Trump e a primeira-dama, quando agentes com equipamentos táticos invadiram o local para garantir a segurança. Melania Trump estava visivelmente chocada, pareceu murmurar: "O que está acontecendo?" Agentes do serviço secreto com armas em punho retiraram Trump às pressas do palco. Cerca de 2.600 convidados lotaram o salão do baile de Washington Hilton, atirando-se no chão e abaixando-se debaixo das mesas. Entre os muitos jornalistas presentes estava nossa equipe aqui da ABC. Certamente uma cena muito perturbadora, apenas alguns instantes após o início do jantar, mas novamente estamos todos tentando entender exatamente o que acabou de acontecer aqui. Vou lhe dizer, não vi momentos como este desde que estive com o presidente em Butler, Pensilvânia, durante aquela tentativa de assassinato. Membros do governo, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, Robert F. Kennedy Jr., Marco Rubio e Pete Hegseth, foram todos evacuados. O diretor do FBI, Kash Patel, também estava lá, logo na saída do salão do baile. Segundo a polícia, o suposto agressor passou correndo pelo posto de segurança. Vocês podem vê-lo aqui neste vídeo postado pelo presidente nas redes sociais. Os serviços secretos correu para capturá-lo e o prendeu rapidamente, como pode ser visto nesta foto também divulgada pelo presidente. Misericórdia. Agora vou fazer uma rápida pesquisa entre a família Yazdi, live. Vocês acham que isso foi realmente encenado? Fabricado? Forjado? Se sim, escrevam sim na seção de comentários. Se vocês acham que não foi encenado, que não foi uma peça teatral, que não foi forjado, que não foi inventado, escrevam não na seção de comentários. Em seguida, observem com atenção. Trump afirma que o suspeito do tiroteio escreveu um manifesto anticristão. Foi isso que ele disse em suas postagens e declarações. Agora notem. Vocês acreditam com base apenas numa análise preliminar dos acontecimentos? Acreditamos que ele estava visando membros da administração. E claro, disseram que ele escreveu um manifesto. A irmã de Alan afirmou ainda, segundo funcionários da Casa Branca, que Alan fazia parte de um grupo chamado Os Bem Acordados e que participou de um protesto chamado Sem Reis contra Trump na Califórnia. Em declaração à revista O Povo, o funcionário da Casa Branca também alegou que Alan tinha uma grande quantidade de retórica anti-Trump e anticristã em suas redes sociais. Muito em breve, vocês ouvirão dizer que outras pessoas também são, entre aspas, terroristas, porque são contra as políticas do governo Trump. Estas são sementes que estão sendo semeadas para uma colheita amarga, muito em breve. Observem com atenção, aqui está Trump após o aparente tiroteio. Senhor presidente, o senhor sabe se era o alvo do atirador? Eu não sei, pelo que entendi, li um manifesto dele e ele se radicalizou. Ele era um cristão, um crente, e depois se tornou um anticristão e passou por muitas mudanças. Ele tem passado por muita coisa, com base no que escreveu. O irmão dele reclamou dele e acho que o denunciou à polícia, e a irmã também reclamou dele. Sua família estava muito preocupada, ele provavelmente era um cara bem doente.
Eu me pergunto, antes de prosseguir, gostaria de fazer mais uma pergunta para minha família. Quantas tentativas de assassinato foram atribuídas à vida do presidente Trump? Quantas? Quantas tentativas de assassinato contra a vida de Trump foram noticiadas pela mídia? E depois de responder a essa pergunta, faça mais uma pesquisa para mim. Que outro presidente na história dos Estados Unidos já sofreu tantas tentativas de assassinato contra a sua vida? Qual outro? E então a situação ficará mais clara para vocês. Observem com atenção. Próximo, aqui está Trump. O homem é doente. Ao ler o manifesto dele, percebe-se que ele odeia os cristãos. Isso é uma coisa certa. Ele odeia os cristãos, um ódio, e acho que a irmã ou o irmão dele estavam reclamando disso. Sabe, eles chegaram até a reclamar com a polícia. Ele sempre tem a história muito bem elaborada. Bem, meus amigos, esta é, acredito eu, a secretária de imprensa da atual Casa Branca. Isso viralizou depois que os tiroteios foram divulgados na mídia e nas redes sociais. Ela chegou a fazer uma declaração insinuando que haveria um tiroteio no jantar em questão. Observem com atenção. Ele está pronto para que a batalha comece, não é? Ele está pronto para a briga. Posso garantir que o discurso desta noite será um clássico de Donald J. Trump. Vai ser engraçado, vai ser divertido. Haverá alguns tiros disparados esta noite na sala. Então todos devem sintonizar e vai ser realmente ótimo. Estou ansiosa para ouvir. Eu adoro tudo isso e você escreveu a maior parte, você disse. Não posso levar o crédito, bem fiel ao estilo de Donald Trump. Ele mesmo coloca a caneta no papel, então a grande parte é trabalho dele mesmo. E reparem, creio que ela estava sentada ao lado de Melanie, à mesa. Deixem-me voltar e verificar aqui se ela estava realmente lá ao lado dele. Overnight chaos at the White House Correspondents' Dinner, moments after it began. Let's see. Law enforcement storming the stage, an agent throwing his body. Sim, ela está. Ela estava sentada do lado de Melanie. After the national anthem was played at the annual event. The night Ali está ela. list seen talking to President Trump and the First Lady when agents in tactical gear. Então, novamente, vamos descobrir se isso parece encenado. Observem com atenção. E aí, claro, viralizou. Caroline e seu marido também fizeram uma declaração. Uma repórter da Fox estava sentada ao lado do marido de Caroline, que disse que haveria disparos uma hora antes do evento, mas a transmissão foi interrompida quando ela revelou o que ele lhe disse. Então, o marido da assessora de imprensa estava prestes a revelar algumas coisas para outra pessoa e ela estava ao vivo, em tempo real, quando o evento aconteceu, quando ela estava prestes a dizer publicamente o que o marido lhe disse. De repente, cortaram a transmissão. Por quê? A senhora estava prestes a revelar algo que não queria que fosse divulgado. Observem com atenção, aqui está o vídeo. Só queria dizer rapidinho que eu estava sentada ao lado de Caroline Leavitt, o marido da secretária de imprensa. Ele era um dos nossos convidados, ele estava sentado bem ao meu lado e bem na hora em que o jantar estava começando, o hino nacional tocou e então ele se inclinou e disse: "Sabe, eu te assisti na TV, você faz um ótimo trabalho, você precisa ter muito cuidado." E ele estava falando muito sério quando ele me disse isso. E ele olhou em volta da sala e disse: "Sabe, tem alguns..." Cortado, foi cortado, está cortado. Parece que perdemos o celular de Aisha por lá, e isso acontece, aliás, especialmente quando muitas pessoas estão tentando usar o mesmo serviço de celular ao mesmo tempo. Bem, eu queria acrescentar isso enquanto tínhamos um tempinho, eu estava justamente lendo. Que conveniente, que conveniente. Gostaria de saber qual outra entrevista foi cortada. Qual outra? Que conveniente que, de repente, eles perderam o sinal de celular e ficaram sem sinal justamente naquele momento. Em que vocês acreditam? Vamos lá, minha família. Vocês acham que foi armado? Sim ou não? Vamos continuar. Este é o Kash Patel, o diretor aqui. Escutem e observem.
the director here. Listen and watch. Look at him. Mais uma vez, imaginem só, essa seria a sua reação natural se você fosse pego de surpresa? Ou seria a reação se você estivesse por dentro de tudo, sabendo que tudo foi orquestrado? It was all orchestrated. Amados, quantos de vocês acreditam que muitas das tentativas anteriores contra a vida do presidente foram na verdade forjadas? Vocês sabem o que está em alta na mídia neste momento? As pessoas estão retomando todas aquelas tentativas. Sim, eu disse. Espere um minuto. Agora, as coisas estão fazendo sentido. Parece que eles estão dizendo que... A maioria deles, todas essas coisas foram orquestradas, forjadas. Principalmente porque vou coçar alguma coisa agora mesmo. Vou tocar em alguma coisa agora mesmo. Principalmente isto. Vocês se lembram disso, meus amigos? Vocês se lembram disso? De repente, em 3 dias, ele já tem um bom cirurgião. Em apenas 3 dias, dentro de 3 dias, exatamente isso, ok? Okay. As pessoas estão revendo esses vídeos e dizendo, espere um minuto. Agora minhas suspeitas foram confirmadas. Observem com atenção aqui. E agora no X, à esquerda da tela, a notícia diz que Trump estava assistindo ao show falso e barato por trás da cortina. Se houver um atirador ativo, como você sabe que era apenas um? E por que você está aí atrás da cortina, enquanto todo mundo está se escondendo? Repito, é apenas isso que eles estão dizendo. Estou simplesmente repetindo o que foi dito. Estou simplesmente relatando o que eles estão dizendo. Observem com atenção. Agora Trump fará uma declaração sobre o que precisa ser feito para que isso não aconteça novamente. E é isto que vou dizer a vocês. Muitas vezes é possível identificar quem está por trás da crise, observando quem se pronuncia depois da crise. Em segundo lugar, muitas vezes é possível entender por que a crise aconteceu, observando qual seria a suposta resolução, suposta solução, a proposta, para impedir que tais coisas se repitam novamente. Enquanto eu mostro esse vídeo, me digam o que foi divulgado quase imediatamente após o 11 de setembro de 2001, que confirme porque aqueles prédios desabaram. Deixe sua resposta na seção de comentários. Aqui está Trump falando sobre a sala de reuniões. Um edifício particularmente seguro, e bem, eu não quero dizer isso, mas é por isso que precisamos ter todos os atributos do que estamos planejando na Casa Branca. Na verdade, é um quarto maior e muito mais seguro, possui proteção contra drones, é vidro à prova de balas, precisamos do salão de reuniões, é por isso que o serviço secreto, é por isso que os militares estão exigindo isso. Eles desejavam o salão de baile há 150 anos, por diversos motivos, mas hoje é um pouco diferente, porque hoje precisamos de níveis de segurança que provavelmente ninguém jamais viu antes. Amados, está claro, e ele tem se empenhado recentemente em um movimento para que aquele salão de baile seja reformado ou construído. Porque neste momento vou fazer a transição, porque família Yazdi tem uma palavra do Senhor. Quantos de vocês desejam uma palavra do Senhor hoje? Vocês conhecem alguma passagem bíblica em que Deus nos adverte para termos cuidado com os enganos? Que texto vem às suas mentes sobre o uso de enganos nos últimos dias para escravizar a população e assim eliminar e trazer as políticas tirânicas da marca da besta? Que texto vem em suas mentes?
E todos vocês estão me dando Mateus capítulo 24 e o capítulo 13 de Apocalipse. Agora, isso está completamente correto? Eu gostaria que todos vocês prestassem atenção a uma declaração no livro O Grande Conflito, páginas 579, de que algo acontecerá pouco antes da marca da besta, para obter a marca da besta e forçar. A inspiração diz que eles irão fabricar milagres, inventar. O que a inspiração diz? Que eles vão inventar milagres. They'll fabricate miracles. Os tiranos fabricarão milagres, e se você for às páginas 578, 577 e 576, verão que os milagres são calamidades. Os chamados milagres são calamidades. Eles vão fabricar calamidades para atingir o alvo da lei dominical por lei, um prego no lugar certo. Vocês conseguem ver? Então agora no capítulo 13 de Apocalipse, versos 13 a 17, fala-se de fogo que descerá do céu para enganar e realizar milagres. A palavra milagres, em seu sentido primário, remete a calamidades. No Salmo 78, a Bíblia diz que Deus realizou milagres na terra de Ham, a terra do Egito. Quais foram os milagres que aconteceram na terra do Egito? Pouco antes do Êxodo, os milagres foram calamidades. Acerto em cheio, um prego no lugar certo. Sim, os milagres transformando o rio em sangue, calamidades. Os gafanhotos destruindo as plantas, calamidades. Os gafanhotos, calamidades. O mar, as úlceras, calamidades. A vara de Arão e Moisés tornando-se uma verdadeira serpente, milagre, e devorou a serpente falsa, calamidades. E a 10ª praga, o milagre, calamidades sobre os primogênitos. O Grande Conflito, página 579, parágrafo 1, disse que esses apóstatas, observem com atenção, os líderes papais e os líderes protestantes apóstatas, e os líderes papais apóstatas fabricarão milagres para suprir a ausência do comando de Deus. Miracles to supply the place of God's command. A afirmação de que o julgamento de Deus, está recaindo sobre os homens por violarem o sábado dominical será repetida. Já estão começando a insistir nisso e um movimento para impor a observância do domingo está ganhando força rapidamente. Fabricação, meus amigos, e essa é a minha notícia de hoje. Ao que tudo indica, o que aconteceu naquele jantar foi forjado. At that dinner was a fabrication. E aproveitei a oportunidade para lembrá-los das futuras invenções que levarão à marca da besta e ao decreto de morte para o povo que guarda os mandamentos de Deus. The death decree for God's commandment keeping people.